O acervo de processos do Supremo Tribunal Federal caiu de 150 mil para 20 mil. Esse é um dos resultados da Emenda Constitucional 45, que completa 2 décadas de vigência. A redução só foi possível graças à introdução de vários dispositivos no ordenamento jurídico brasileiro, entre eles a repercussão geral e as súmulas vinculantes. No terceiro episódio da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, veja o que mudou. Os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante foram criados para dar mais eficácia às decisões do Judiciário, acelerar o andamento dos processos e evitar análise de casos repetitivos. A súmula vinculante, por exemplo, nós introduzimos no momento em que uma vara da Justiça Federal no Rio de Janeiro, num só dia, recebeu 2 milhões de processos. Só a mesma coisa, fundo de garantia de tempo de serviço. Aquilo nos chamou a atenção e redigimos na comissão a súmula vinculante. Depois veio a repercussão geral e tal. Na intenção de barrar questões como aquelas, fazer com que o juiz singular, o juiz de primeiro grau, pusesse um freio nessas demandas desordenadas. Introduzidas no ordenamento jurídico em 2004 com a reforma do Judiciário, as súmulas foram regulamentadas em 2006 e a repercussão geral em 2007. São muitos aspectos que não foram, digamos assim, colocados em prática de uma hora para outra, mas que passos seguintes vieram a contribuir para essa celeridade e essa eficiência. Por exemplo, a questão do plenário virtual. Isso favoreceu muito. E, por outro lado, a própria reforma do Código de Processo Civil em 2015 também contribuiu. Embora tenham semelhanças, os institutos têm propostas diferentes. Para que uma decisão tenha efeito vinculante, é necessário que o Supremo se manifeste sobre o tema repetidas vezes. Diante de reiteradas decisões, o STF, então, unifica a interpretação da lei e a aplicação do texto constitucional. Já a repercussão geral demanda somente uma manifestação do Supremo e pode ser definida como uma espécie de filtro aplicado na análise de recursos extraordinários. O mecanismo permite ao STF descartar processos que não tenham repercussão geral. Para trazer um assunto no Supremo tem que ser uma coisa relevante, tem que ser um assunto de interesse nacional. Se ele examinasse tudo, ele deixaria de ser um órgão de cúpula para se transformar num juizado de pequenas causas. Então, para chegar ao assunto no Supremo, ele tem que chegar pelas vias em que o ministro vai analisar, primeiro, se esse assunto tem repercussão ou relevância social, se ele afeta o dia a dia do cidadão, se ele tem relevância ou alguma repercussão econômica. O outro aspecto que o ministro tem que examinar é também a chamada relevância jurídica. Tanto na súmula vinculante quanto na repercussão geral, a orientação deve ser aplicada obrigatoriamente pela administração pública e pelos tribunais de instâncias inferiores ao Supremo, o que consequentemente provoca a queda no acervo do tribunal. A modificação foi visando a celeridade, visando uma certa de compatibilidade entre as decisões dos tribunais superiores, no caso específico do Supremo, com os juízes de primeiro grau aplicarem as decisões do Supremo, porque as súmulas passaram a ser obrigatórias. Eles tinham necessariamente que cumprir as súmulas. Isso era uma objeção terrível da magistratura, mas acabou sendo aprovado. Da parte dos advogados, eles entendiam que a súmula vinculante e a repercussão geral, que era uma novidade que estava sendo introduzida, reduziria o número de processos no Supremo Tribunal e nos tribunais superiores, principalmente no Supremo, no caso específico. E com isso diminuiu o trabalho. Havia uma disputa, então, de mercado de trabalho. Eram contra por causa disso. Houve também alguns outros tipos de resistência, né? No sentido de que ia se tirar a liberdade dos juízes com o Instituto da Repercussão Geral, enfim, porque quando a questão é levada ao Supremo,
se paralisa o julgamento nas diversas instâncias ordinárias. Mas o Instituto da Repercussão Geral, ele foi muito importante porque o número de recursos extraordinários era elevadíssimo e isso fazia com que houvesse o represamento, né, na corte de um grande número de questões repetitivas. E aí, com a súmula vinculante, com o Instituto da Repercussão Geral, houve um certo freio a essa excessiva judicialização que veio no bojo da Constituição de 88. 20 anos depois, o acervo de processos no Supremo Tribunal Federal caiu drasticamente. Em 2006, quando o levantamento começou a ser oficializado, o STF tinha 150 mil processos no acervo. Em 2024, o total é de 20 mil. O acervo processual do tribunal é composto pelos processos que estão em tramitação, computados também tudo que a corte recebeu, processos executados que já baixaram e aqueles que já tiveram decisão final, mas aguardam julgamento de recurso interno. Nós talvez tenhamos a Suprema Corte que mais julgue casos no mundo. O Supremo dá conta de tudo, por incrível que pareça. Nós temos um desempenho dos gabinetes impressionante. Ao longo dos anos, súmula e repercussão geral, mesmo em sintonia, seguiram trajetórias diferentes no Supremo. A repercussão geral segue firme. Já as súmulas vinculantes tiveram grande popularidade até o início da década de 2010, quando praticamente caíram em desuso. Mas o Instituto, que vinha perdendo fôlego, voltou a ganhar força em 2024, com a edição das súmulas 60 e 61. As duas fixaram critérios para a concessão judicial de medicamentos de alto custo ainda não incorporados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu diria que sem esta reforma, da qual a sociedade participou, como disse, com as suas sugestões, com os debates internos, sem ela, nós estaríamos hoje mergulhados num caos no Poder Judiciário. Na próxima reportagem da série, a gente mostra como a reforma do Judiciário foi importante para o aprimoramento da prestação de serviços à sociedade. Não perca!